Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais uma edição das Living Talks Make a Difference do grupo Living Tours. Hoje celebramos aquilo que está na base de tudo o que somos, a nossa cultura Living. Uma cultura que se vive todos os dias, no contacto com os nossos convidados, na forma como trabalhamos em equipa, na relação com os nossos parceiros. O Galo de Ouro Cultura Living distingue precisamente isto. Quem melhor representa de forma consistente os valores do grupo, com foco no cliente, a excelência na experiência, espírito de equipa e uma liderança humana, mas orientada para resultados. A equipa vencedora deste ano foi a equipa de reservas e operações de tours regulares partilhados no Porto, a área de negócio mais antiga e também a maior do grupo Living Tours. Uma operação exigente, dinâmica e de enorme escala que, em plena época alta, envolve cerca de 100 pessoas. Portanto, entre equipas de reservas, operações, motoristas, guias internos e freelancers. E é à frente desta verdadeira máquina operacional que está uma líder extraordinária. Hoje temos connosco Tânia Monteiro, diretora dos tours regulares no Porto. A Tânia é uma verdadeira força da natureza, com mais de 10 anos de casa e membro do Conselho Executivo do Grupo Living Tours, tem demonstrado uma capacidade incrível de liderar equipas grandes e exigentes, mantendo sempre o foco no essencial, a satisfação do cliente, a qualidade da experiência e uma cultura de alto desempenho sem nunca perder o lado humano. E é com enorme orgulho que lhe entregamos o Galo de Ouro Cultura Living. Tânia, é um prazer ter-la cá nesta Living Talk e recebê-la aqui para mais uma talk. Muito obrigada. Ficamos extremamente contentes em receber o Prémio da Cultura. A equipa ficou muito agradecida por este prémio. É uma equipa que efetivamente trabalha essencialmente nos bastidores. Se fizermos aqui uma comparação aos Oscars, é como se estivéssemos a premiar os realizadores, os fotógrafos. É uma equipa que para muitos é uma assinatura de e-mail, para outros é uma voz ao telefone. Boa. Mas é uma equipa que efetivamente dá tudo, todos os dias, pela satisfação do nosso cliente, pelas equipas no terreno, são o backup na eventualidade de existir alguma coisa não conformidade, um atraso, alguma situação. É esta equipa que efetivamente resolve, está lá pronta para são altamente autónomos. Já agora gostava de citar aqui nomes, porque eu estou em representação dessa mesma equipa. Estamos a falar do Ruben e da Tatiana, do Bernardo, do João, da Paula e mais recentemente do André, e eu venho aqui em representação desta mesma equipa e foi um prazer enorme. Que também faz parte e que também ajuda claro que sim, a acontecer o dia a dia, exatamente. Não é? E é com muito orgulho e muito prazer que nós recebemos este Prémio de Cultura Living. Tânia, o Galo de Ouro Cultura Living reconhece quem melhor vive e transmite os valores da Living Tours no dia a dia. Portanto, o que é que representa para si e para a sua equipa receber este prémio? Na verdade, o prémio é uma nomeação interna, o que quer dizer que a maioria da empresa votou o Prémio Cultura para esta equipa, o que tem um peso consideravelmente grande, dado que somos muito mais do que 100 pessoas. Haviam cerca de 4 equipas nomeadas e, portanto, e a vossa, sem dúvida, que se distinguiu, foi a votação de toda a empresa e, portanto, que fez aqui, sem dúvida, destacar a cultura que se vive, não é? Exatamente, isso demonstra que a equipa que tem visibilidade e que tem reconhecimento por parte de todos os colegas. Excelente. Muito bem. Lidera uma operação com cerca de 100 pessoas, portanto, em plena época alta, numa das áreas mais exigentes do grupo. Como consegue manter a equipa alinhada, motivada e focada num ambiente de grande pressão? Então, acima de tudo, e a primeira parte que é feita é sempre o acolhimento, que é extremamente importante. A segunda parte, eu creio que seja a clareza e comunicação. Boa. Se toda a gente souber exatamente qual é que é o seu papel e qual é que é o seu impacto no serviço final, no contacto com o cliente, numa chamada telefónica, acho que as pessoas sentem muito mais segurança e motivação no desempenho do seu dia-a-dia. O maior desafio aqui, efetivamente, é que, dado serem 100 pessoas, ou até um bocadinho mais do que 100 pessoas, porque envolvemos aqui duas equipas também muito importantes, que é a nossa equipa de lavagem e manutenção. Tudo começa efetivamente por aí, o que faz com que sejamos um bocadinho mais do que 100 pessoas.
e aqui o desafio real é efetivamente que as pessoas não sintam que são mais um número, porque não são, mas numa equipa com esta dimensão seria natural que isto acontecesse, mas na realidade aqui o importante é termos sempre uma cultura de proximidade, o estar disponível, o dar feedback, o receber as pessoas, o ter sempre uma porta aberta ou sempre um telefone disponível para que ninguém se sinta abandonado ou que sinta uma pressão excessiva por achar que estará sozinho no desempenho da sua função. Acho que esse é efetivamente o principal desafio. E depois trazer aqui autonomia para as pessoas, para elas saberem e sentirem que fazem parte, porque, como é óbvio, fazem parte. Nós temos equipas altamente autónomas que, a nível de resolução de problemas ou o que seja, estão completamente preparadas. Também damos formação, como é óbvio, nesse sentido. Isso é uma responsabilidade também da liderança, que é prepará-los para eles serem autónomos, para assumirem responsabilidades, porque esta coisa de ter aqui um líder, mas que depois estão completamente dependentes deles, também não é. Claro. Não isso é, é que a autonomia é extremamente importante e é muito trabalhado internamente na Living Tours. Muito bem. Boa. A cultura Living assenta muito no equilíbrio entre resultados e humanização. Portanto, como é que consegue conciliar uma cultura de alto desempenho com uma liderança próxima e humana? Feedback constante, festividade de conquistas e de vitórias. Celebração, ou seja, celebrar resultados é fundamental. O amparar as pessoas quando as coisas correm menos bem, porque não há empresas perfeitas e efetivamente... Ou seja, aí acontecem erros, eu nem diria erros, mas acontecem problemas, não é? Ou seja, tem que se ultrapassar... ajuda-nos a crescer, é com os erros que nós aprendemos e por isso não existe Claro. Ninguém é confrontado no sentido de fizeste isto, mas sempre com como é que podemos melhorar no futuro para que isto não aprender volta com a acontecer. os erros, não é? Ou seja, para não ser uma constante. E acho que a partir daqui a motivação passa a ser inerente e não imposta. Boa, muito bem. Os tours regulares são a principal área de negócio do grupo e representam a experiência de milhares de clientes. Portanto, que práticas considera fundamentais para garantir consistência e qualidade em escala, Tânia? Acima de tudo, os processos. E nós temos tido uma evolução enorme no que toca a processos. Quando entregamos, posso dar um exemplo de uma equipa, por exemplo, de guias, quando recebe uma ordem de serviço que está extremamente organizada e que não existe margem para erro, como é óbvio, pode existir sempre, porque estamos a falar de equipas no terreno, algo pode sair mais ao lado, mas a partir do momento em que a pessoa já recebe um serviço que se sente seguro com aquilo que vai realizar, já é meio caminho andado para não sentirem pressão e para sentirem que... E isso, sem dúvida, que, enfim, já tenho ouvido de vários guias, mesmo guias freelancers que trabalham com outras empresas, que, em conversa comigo, às vezes nos nossos eventos, que nos vêm dizer que, há uma grande diferença entre trabalhar com a Living, com esta equipa de reservas, porque o trabalho está, ou seja, no dia anterior recebem uma mensagem com tudo detalhado, tudo organizado, ou seja, coisa que em muitas das empresas, enfim, o guia é que tem que fazer o trabalho no próprio dia, no dia anterior, fazer contactos, ou seja, e aqui entregamos-lhe todo este trabalho feito, organizado, na perfeição e, portanto... Claro, os processos foram desenvolvidos não só nessa questão dos guias, da parte da organização, do backup, de equipas disponíveis para auxílio, mas também nos nossos clientes. Nós fizemos um desenvolvimento substancial, já foi feito há algum tempo, que foi na inovação dos nossos check-ins completamente digitais. Somos muito elogiados por parte dos nossos clientes que viajam por outros lugares do mundo e que não têm um processo tão simples. Muitas das vezes vai-se para uma fila e temos alguém atrás de um balcão a realizar o check-in e a fila acaba por ser interminável, o que gera um bocadinho de pressão nas pessoas. No nosso caso, 500, 600, 700 pessoas, não nos faz diferença, nem notamos se são mais 100 ou são mais 200, que os processos são simplex completamente, é um QR Code, já todos estamos habituados a utilizar um QR Code, é colocar o próprio nome, é confirmar, recebe logo o número do autocarro, qual é que é o nome do guia, o nosso guia chega com o número e de repente já toda a gente sabe como é que é o processo de organização, a quem é que se deve dirigir. Não existe nenhuma pressão que às vezes as pessoas têm aquele receio de serem abandonadas ou de ficarem para trás. Nós sentimos que
conseguimos evoluir muito neste sentido. Ou seja, e depois a própria equipa, os próprios guias que também conseguem perceber se os clientes deles já fez check-in, se está tudo, ou seja, está tudo online, está tudo não é ao segundo. Digitalizado, sim. Exatamente, ou seja, isso permite aqui também fluir depois todo o trabalho no dia a dia, não é? Ou seja, esta digitalização veio aqui ser também uma grande ferramenta para, enfim, para o vosso trabalho, para o vosso desempenho, para o vosso departamento conseguir depois escalar, não é? E depois temos aqui as pessoas, a formação contínua é essencial. Nós temos uma formação intensa que inicia em março e há de terminar em agosto, sensivelmente. A formação decorre durante todos os meses. A malta da nossa equipa pode vir fazer, por exemplo, uma reciclagem de um tour que já não se sinta tão à vontade. Mesmo pessoas que já têm muitos anos de experiência voltam a fazer uma atualização. Precisa ali de uma atualização no tour, ou porque acha, não por feedback de clientes, mas ele próprio, porque nós somos muito minuciosos com o nosso próprio trabalho. Acabam por poder fazer uma reciclagem. A formação contínua é extremamente importante neste processo. E o feedback clientes, nós somos muito focados, temos um departamento que praticamente a função principal deste departamento é gerir feedback. Claro que o feedback positivo é sempre o feedback que nos deixa mais satisfeitos, mas o feedback que nós mais trabalhamos é feedback negativo ou algum apontamento, exatamente, ou algum apontamento de algum cliente. Temos aqui 2 exemplos muito recentes, e aproveito já para promover estes 2 tours muito recentes que veio através de feedback clientes. Nós lançamos agora a partir do dia 1 de março e já está a ser um sucesso. O nosso Aveiro de dia completo era algo muito pedido por parte dos nossos clientes. Ele surgiu de acordo com feedback de clientes em que se calhar até teriam o dia completo disponível e gostariam de passar mais tempo em Aveiro, e para estas pessoas nós lançamos agora o nosso Aveiro Full Day, que fica a parte da manhã com tempo livre em Aveiro, o que dá efetivamente para explorar mais um bocadinho da cidade de Aveiro, apesar de já ter o walking tour incluído a seguir ao Maliceiro com o nosso guia. Tem tempo livre para almoçar em Aveiro ou para explorar, o que vai entender, o tempo livre. Fazemos uma passagem pela estação de comboios de Aveiro, visitamos a Igreja de Valga e fazemos uma paragem também na Igreja do Senhor da Pedra em Miramar, com regresso ao Porto por volta das 4:30 da tarde, o que quer dizer que o cliente ainda pode usufruir da cidade do Porto no seu regresso. E outro sucesso ainda maior que o Aveiro, que vem também de feedback dos nossos convidados, gostava de dizer que é uma inovação, não sei se há alguém que o faça nesse sentido, mas a verdade é que nós estamos muito orgulhosos porque este tour teve um sucesso imediato, que foi o Douro meio-dia. Tínhamos essencialmente pessoas que vão à recepção do hotel pedir, eu gostava de ir ao Douro, mas eu só tinha meio-dia, ou só estou 2 dias aqui na cidade e não queria estar a ir ao Douro um dia completo porque sinto que não vou ter tempo de reconhecer a cidade do Porto. Para estas pessoas nós criamos um produto, ele parte às 8 da manhã, visitamos uma quinta, está incluída, fazemos um passeio de barco, ainda fazemos uma paragem no Miradouro e chegamos ao Porto às 2:30 da tarde, o que dá tempo suficiente das pessoas ainda usufruírem da cidade do Porto. Excelente. Portanto, estamos aqui completamente alinhados e, portanto, perceber o feedback dos nossos clientes é fundamental para que depois possamos, para entregar a excelência, nós temos que perceber o que é quais são as necessidades deles para poder fazer esta entrega. Para terminar, que mensagem gostaria de deixar a todos os living tourianos, portanto, sobre o que significa, na prática, viver a cultura living todos os dias? Ora bem, este tema tem muito que se lhe diga. Nós próprios lançamos um livro que se chama Cultura Living. Se fizermos um livro é porque há muito a dizer sobre este tema. Eu gostava de ser aqui um bocadinho sucinta e não muito filosófica, porque eu acho que a cultura está nas coisas simples. Está na forma como nós nos relacionamos com o colega de trabalho, está na forma como nós comunicamos e tratamos os nossos clientes. E os nossos parceiros, enfim. E os nossos parceiros, obviamente. Está no desempenho do nosso papel, mesmo sabendo que ninguém está a ver. E, essencialmente, e creio eu que o mais importante destes pontos, está no orgulho e no impacto que nós geramos todos os anos em milhares e milhares e milhares de pessoas. Excelente. Muito bem. Tânia,
Muito obrigado por partilhar connosco a sua visão, a sua experiência e a forma como lidera uma das áreas mais importantes do grupo. O Galo de Ouro Cultura Living é o reflexo de uma liderança forte, consistente e profundamente humana. Parabéns a si e a toda a equipa de reservas e operações de tours regulares no Porto por este reconhecimento tão merecido. Vocês são um verdadeiro exemplo daquilo que significa viver a cultura living. Obrigada, muito obrigada pelo reconhecimento, obrigada. Obrigado. E a todos os que nos acompanham, obrigado por estarem connosco em mais uma edição das Living Talks Make a Difference. Lembrem-se, juntos somos diferentes, somos únicos e autênticos, somos... Living. Boa. Muito obrigado e até à próxima Living Talk.